Hoje eu vou trazer para vocês os principais ativos cosméticos utilizados no microagulhamento para drug delivery, para melasma, rugas e rejuvenescimento, cicatrizes de acne, hidratação. São disfunções muito comuns e todas elas, sim, podem ser tratadas com o microagulhamento. Não é à toa que ele é um dos procedimentos mais versáteis e a gente acaba incluindo, associando essa técnica mais superficial para estímulo de colágeno, para despigmentação, para correções, junto com outros tratamentos que vão complementando. Essa é a base do tratamento multinível, né? A gente trabalha desde as camadas mais profundas e vem até a camada mais superficial com o microagulhamento. E muita gente, né, agora com esses restrições de uso de alguns peelings, muitas intercorrências, os tratamentos mais conservadores têm ganhado muita força. E eu tenho comentado bastante aqui, né? O microagulhamento agora chegou com tudo esse ano, aí, final do ano já veio com tudo. Porque realmente as pessoas estão buscando tratamentos menos agressivos, menos invasivos, com menos lesão, exatamente por conta disso que eu comentei, né? Muitas intercorrências, muita falta de conhecimento na execução das técnicas, e não só na execução, né? No planejamento, na escolha dos produtos, não sabe fazer muitas vezes uma anamnese e indicar, né? Executar, e todo esse conjunto que compõe, né? Um bom tratamento, um bom resultado. Então sejam bem-vindos nessa live. Deixem um coraçãozinho aqui, por favor, para a gente mostrar que está ao vivo. E ontem, né, eu fiz o meu, até falei nos stories, né, hoje acordei com o meu lado direito, depois quem estiver assistindo hoje vai lá nos stories que ainda tem lá várias perguntas e respostas aí do micro. E hoje eu acordei com o lado direito bem inchado, bem inchado. E pode acontecer, né, gente, pode acontecer por conta, às vezes, da profundidade maior. Eu até comentei ali nos stories, eu tenho preenchimento nessa região, possivelmente inflamou um pouco mais nessa região, até às vezes por conta da profundidade. E eu tomei um vinho ontem também, né, que não seria o mais adequado ali no pós-procedimento, e daí antes de dormir eu já senti que esse lado estava mais vermelho, mais quente, exatamente por conta dessa inflamação. Já tá bem melhor, ó. Até na hora que eu gravei o story pra agora já tá bem melhor. Então é normal, às vezes, a gente acordar, né, porque naturalmente acorda mais inchado, e daí acordar mais inchado ali no dia seguinte, pode acontecer, tá? Inclusive, eu até gravei um vídeo que eu vou mandar lá no nosso grupo de suporte do nosso curso de microagulhamento. Inclusive, né, quem ainda não domina todas as técnicas, todos os ativos, depois da live vão lá dar uma conferida, porque a gente tem esse curso completo de formação e eu vou mandar um vídeo lá falando, né? Porque já aconteceu o caso de aluna mandar, a gente responde ali, mas é legal quando acontece com a gente, para verem que é comum, pode acontecer, né? Não se apavorar. Por isso que é importante a gente dominar intercorrências, os ativos, tudo isso. Porque, será que é uma reação alérgica? O que pode ser isso, né? Às vezes a gente fica ali sem saber como conduzir com o cliente. Então, por isso que é bem importante a gente compartilhar esses casos, essas experiências. Que é o que eu falo que o diferencial dos meus cursos é esse, né? A gente traz o que acontece lá no consultório, não é só teórico, não é só acadêmico, a gente tem que trazer as situações que vocês vão lidar lá no dia a dia, tá? Então, pra gente falar de ativos hoje, como eu falei, vamos falar de melasma, rugas e rejuvenescimento, preparei um roteirinho aqui, cicatrizes de acne, hidratação. Cadê? Isso. Cicatriz de acne e hidratação. Isso mesmo. Esses quatro principais tratamentos, né, disfunções que a gente vai conseguir melhorar com o microagulhamento, tá? Falando de melasma, gente, que é, vamos dizer assim, um dos tratamentos, eu acredito sim, vejo na minha prática clínica que o microagulhamento é um dos tratamentos mais efetivos para despigmentação de manchas, especialmente o melasma, tá? Por que eu falo especialmente o melasma? Muita gente pergunta aqui, para melanose solar, ele funciona? Dá bastante resultado? Para melanose solar é diferente, gente. A gente está falando de uma mancha de fotoenvelhecimento que ela já tem uma profundidade maior. Ali realmente a gente tem que remover essa camada pigmentada, né? Com peelings químicos, eletrocautério, alguma técnica que faça essa necrose desse tecido e eu consiga remover essa camada pigmentada, compreende? Diferente do melasma. O melasma a gente está falando de um melanócito disfuncional que vai estar sempre produzindo melanina, faça chuva, faça sol, né? Mas com esse estímulo externo da radiação, do atrito, né, de lesão, ele responde com mais e mais melanina. Então, gente, para microagulhar o melasma, a gente tem que sempre pensar no drug delivery. O que é isso? A ação do microagulhamento para o melasma vai ser muito
dos cosméticos que a gente vai colocar ali. E eu falo isso lá no Matriz da Pele, eu insisto nisso. E tem muita gente que me pergunta, que já trabalha com microagulhamento, que faz perguntas muito óbvias. É o que eu falo, falando de botox, de microagulhamento, muita coisa que a gente vê aqui. Qual o nível de profissional que a gente acaba tendo aí? Porque, gente, são conhecimentos básicos e vocês têm que se nivelar por cima. Então é o que eu falo, falei na live passada, né? Vamos olhar o que falta do nosso conhecimento para se aperfeiçoar mais, para dominar mais essas técnicas, tá? Eu ensino tudo isso lá no Matriz. E daí, o que eu estava comentando do melasma é que essa ação cosmética, né? Lá no Fórmulas eu falo bastante sobre isso. O que tem mais publicação, o que mais tem evidência hoje para tratamento de manchas é o tratamento cosmético. Ponto. Qual cosmético que mais dá resultado, vamos dizer assim, de acordo com a ciência? O que a gente tem mais estudado, o que a gente tem mais evidência científica, o que a gente tem mais pesquisa clínica? Hidroquinona, acreditam? Hidroquinona. Não tô falando que é usar ele no microagulhamento, tá? Tô falando sobre efeito de tratamento cosmético. Pode comparar com laser, pode comparar com o que for, é o que vai dar mais efeito para despigmentação. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho, agora já entrei nesse assunto, aí gera curiosidade aqui, depois eu deixo no ar, daí eu entendo tudo errado. Então lá, hidroquinona tem os prós e os contras, então eu não estou falando que ele tem que ser utilizado tudo, tanto que ele é citotóxico, tem um esquema de utilização todo de introdução e desmame, né, para evitar rebote, tem um rebote muito grande associado, ocronose exógena, tem um monte de coisas que podem ocasionar, que podem acontecer com esse uso da hidroquinona indiscriminado ou sem conhecimento, tá? Fecha parênteses, não estou falando da hidroquinona para microagulhamento, estou falando que o tratamento cosmético, drug delivery, é o que vai despigmentar melasma, tá? Então, vou falar aqui 5 ativos muito bem-vindos nessa despigmentação, porque realmente eles vão agir em várias etapas dessa melanogênese. O que é a melanogênese? É o processo de síntese da melanina, tá? Que vai vir de diversos mecanismos, né? O que ativou esse melanócito a produzir mais ainda, né? Para ocasionar essa hiperpigmentação, tá? Então, para fazer uma analogia com a hidroquinona, um ativo muito utilizado no microagulhamento para despigmentar é o alfa-arbutin, tá? O alfa-arbutin, ele vem muito forte como um substituto da hidroquinona, tá? Com menos contras, né? Com mais prós e menos contras, porque ele não é citotóxico, a gente consegue utilizar ele numa dosagem maior e ele vai ter o mesmo mecanismo de ação de inibir a enzima tirosinase. Então a gente age na mesma etapa a gente bloqueia, vamos dizer assim, a mesma etapa que a hidroquinona bloquearia lá. Então, é um ativo mais seguro, tá? Então, para microagulhamento, o alfa-arbutin para melasma é um ativo muito interessante, tá? Outro ativo que eu utilizo muito, e esse eu coloco, gente, em todas as formulações, tá? Mesmo que, e só para complementar, tá? Eu tô falando aqui de ativos onde a gente vai personalizar as nossas fórmulas, tá? E também vocês vão encontrar muita coisa comercial. Qual que é o problema dos ativos comerciais? Não é problema, nada é problema, né? Mas formas a gente vê. Os ativos comerciais, a gente acaba não sabendo a concentração. A gente não tem muita personalização, então eu tenho lá várias possibilidades e daí eu tenho que escolher o que eu tenho ali e acabo, né, encaixando as pessoas dentro das possibilidades que eu tenho. E os manipulados nos dão mais liberdade, mais personalização, a gente consegue trabalhar com doses maiores, a gente consegue fazer associações ali melhores. Eu adoro, né, porque eu me sinto uma bruxona, eu sou farmacêutica, adoro essa criação, né, das fórmulas. E lá no Matriz eu dou as fórmulas para vocês, tá? Tem lá um monte de fórmula para tudo isso que a gente está falando aqui, com as concentrações, tudo, no preparo, do durante, no pós. E daí deixo lá, né, para vocês começarem a criar e começar a associar e fazerem as fórmulas de vocês personalizadas também. Lá no Fórmulas de Sucesso a gente ensina toda essa prescrição no home care, consultoria cosmética também, tá? Por que eu tô falando isso? Para mostrar que tem uma diferença desses manipulados, tá? Então, alfa-arbutin. Outro ativo que eu uso muito é o ácido tranexâmico, tá? O ácido tranexâmico, como eu falei, coloco ele em todas as minhas formulações para melasma, mas também nas outras formulações, para rugas, para rejuvenescimento, para cicatriz. Por quê? Porque ele vai inibir, né? Ele inibe o ativador de plasminogênio, que, vamos dizer assim, inibe uma etapa antes ainda
da melanogênese. É o que vai ativar um dos mecanismos, um dos caminhos que vai ativar esse melanócito a querer produzir melanina. Então eu estou trabalhando uma etapa antes ainda, né, de entrar lá no melanossoma, né, de entrar lá no melanossoma, que é de melanossoma, no melanócito, viajando, no melanócito. O melanossoma são as vesículas, né, que vão levar essa melanina lá para os queratinócitos. Então, eu inibo uma etapa antes ainda de ativar esse melanócito para produzir lá no núcleo, fazer essa conversão de tirosina em melanina. Daí libera lá eumelanina, feomelanina nas vesículas e vão tingir lá os queratinócitos, tá? Então, eu tô trabalhando numa etapa ainda antes da melanogênese. Então, eu gosto de usar ele por quê? Porque, querendo ou não, o microagulhamento vai gerar uma inflamação na pele. Então, eu aqui prova disso. Vai gerar uma inflamação na pele. E é essa inflamação que vai ativar os fibroblastos, que vai ativar, inclusive, queratinócitos e melanócitos, né? Então, não adianta eu achar que é seletivo, que eu vou fazer só uma coisa ou outra. Então, nesse caso, o ácido tranexâmico evita uma hiperpigmentação, mesmo que eu não esteja tratando melasma. Entendem por que eu gosto de colocar ele? Exatamente por isso. Começou as figurinhas aleatórias aqui. E, gente, lá no meu curso eu falo, vocês vão ver, todas as formulações tem, e daí a gente vai variando as concentrações. Tem vários tipos de ácido tranexâmico que a gente pode trabalhar também com maior permeação. Então, tem várias, né, dentro de um ativo a gente tem muitas possibilidades, né? Por isso que eu digo que é interessante a gente dominar além da técnica, né? O drug delivery, ele é muito importante, tá? Então, conhecer cosmeto é libertador. Conhecer cosmetologia é a base, gente. Não tem como trabalhar com pele, não tem como trabalhar com harmonização, não tem como trabalhar com nada na estética facial, especialmente se tu não domina a cosmetologia, né? E a gente vê hoje estética e cosmética, muitos esteticistas com muita dúvida. Cara, vocês têm que dominar cosmeto, né? É a área de vocês têm que dominar cosmeto, né? Farmacêutico, biomédico, enfermeiro. Quem tá na área, dentista ainda tem mais dificuldade, porque tá mais acostumado com a parte cirúrgica, anatômica, né, do que a parte de pele. Então, eu tenho muitos alunos dentistas exatamente porque complementa, né, faz diferença, faz toda a diferença. Eu falo, não adianta nada estar harmonizado, botocado, sem suco, sem nada em uma pele manchada, uma pele feia, craquelada, enrugada, né, metade do resultado foi fora, né, metade do resultado foi fora. Quero dizer assim, melhora algumas coisas, mas nada melhora tanto quanto uma pele, indiscutível. Tem artigo mostrando isso. Nada melhora tanto o visual, a atratividade, a harmonia, a beleza, que a gente bate o olho. Opa, tá bonito. É a pele, tá? Por isso que a gente maquia, por isso que a gente usa filtro, né? Então, cosmeto é importantíssimo vocês dominarem, tá? Então, ácido tranexâmico é o meu segundo ativo para melasma. Terceiro, ácido cógico, gosto muito dele. O ácido cógico também é um inibidor de tirosinase, tá? E ele é interessante porque ele, né, controla também essa melanogênese. A gente tá falando agora lá dentro do melanócito aí, de novo, tá? Ácido alfa-arbutin e o ácido cógico vão agir numa etapa semelhante, tá? Numa etapa semelhante, que é inibir a tirosinase. Outro ativo que eu gosto bastante de usar. Chegou o meu cachorro. Sempre assim. Eu entro aqui, ligo o ar, lá vem ele querer o arzinho também. Ai, figura. Zezé, quieta aí. E a niacinamida, tá? A niacinamida é um ativo que eu gosto bastante de utilizar nas formulações para micro também. E ele é muito utilizado para controle de acne também, controle de oleosidade, porque ele reduz também a inflamação, né? Então, além de ele ter uma ação nessa despigmentação, ele reduz essa inflamação que ativa o melanócito. Então, ele tem uma ação que ajuda bastante no controle dos melasmas, tá? E vocês estão entendendo que melasma, o buraco é mais embaixo? Entenderam que o buraco é mais embaixo? Porque a gente tem várias coisas para tratar ali, né? Eu tô falando de drug delivery, microagulhamento. Vocês sabem que se eu entrar aqui no assunto melasma, a gente não sai daqui hoje, né? Porque a gente pode recuperar e remover essa camada pigmentada que já está manchada, vamos dizer assim, nessa camada mais superficial dos melanócitos, né, dos queratinócitos, que estão lá cheios de melanina, e é isso que dá o aspecto de mancha. Então eu vou lá, clareio com microagulhamento, fazendo um drug delivery. Isso aí entra lá e vai inibir lá a melanogênese. Obrigada, Martinha. E no caso, vou falar do PDRN. Já vou comentar um pouquinho sobre ele, meninas. E daí, só para não perder meu raciocínio. Então, a gente tem essa ação do melasma
inibindo lá a melanogênese, mas também clareando de uma forma mais rápida, tirando essa camada pigmentada. Daí entram os peelings, daí entra a eletrocautéria, entram várias coisas, né, que a gente pode utilizar para complementar, tá? Então, só para concluir, porque melasma, gente, é um assunto muito cheio de detalhes. O Dr. Fernando, inclusive, fez uma aula semana passada para os nossos alunos, uma aula fechada, porque toda semana a gente tem aulas ao vivo de atualizações, né? Teve a semana retrasada com a professora Roberta sobre exossomos. Semana passada, o Dr. Fernando discutiu um artigo que pesquisou o efeito da metformina no clareamento de melasma com resultados incríveis. Então, tem vários ativos, tem muitos estudos. Então, como eu falo, a melasma, gente, é um buraco sem fundo ali, né? Sem fim. Porque toda hora tem investigação, pesquisa, porque é uma disfunção muito comum. E daí a gente vai olhar, né, uma coisa que é muito interessante que eu comento, aonde a gente vai, de que artigos que a gente vai se embasar, né, para ter essas respostas. Cara, pensa em fototipo, vamos pensar em etnia, vamos pensar onde a gente vai ter mais manchas no mundo, né? Brasil, olha a exposição solar, olha a miscigenação, né? Tô eu aqui, sou descendente italiano, com índio, com não sei o quê, que pele é essa, né? Que pele é essa? É uma pele que mancha, uma pele que está exposta ao sol, mora num país tropical, né? Então, é normal a gente ter mais manchas, ter mais melasma. Eu falo isso porque INCAS em 2022, que é o Congresso Mundial lá em Paris, tiveram várias palestras sobre microagulhamento, sobre melasma, sobre melasma, sobre melasma. Falei, cara, eles estão muito atrasados, mas estão muito atrasados. As coisas que eles trouxeram, assim, como novidade, é coisa que a gente vê lá em 1900 em bolinha lá sobre melasma. Então, a gente está muito à frente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender também os grupos que estão pesquisando isso para a gente entender o N, né? O que é o N? O número de amostras, sabe? A amostra é mais homogênea, porque vai ter gente com fototipo mais semelhante. Agora, vou estudar melasma lá na Europa, né? Vou lá estudar melasma lá em Paris, norte europeu, que as pessoas são branca, que mal tem melasma, né? Não tem, né? É muito menor a incidência. Então, é interessante, né? Fechando parênteses, isso que hoje eu tô, né? Falando mil coisas aí. Mas, regiões, por exemplo, árabes têm bastante melasma, chineses têm muito, né? Orientais têm muito melasma, porque eles já têm esse fototipo 4, né? Que mancha mais, tá? Então, fechando parênteses aí do melasma. Outro ativo também que eu gosto bastante de utilizar, gente, acho que eu até já passei do 5, né? É a vitamina C, né? Os antioxidantes, tá? Os antioxidantes. Ácido fítico, vitamina C, resveratrol, tá? São ativos muito interessantes também. Por quê? Porque dentro dessa melanogênese, dentro desses vários mecanismos que a gente vai bloquear, que a gente vai inibir, essa síntese de melanina, tem uma etapa de oxidação, né? Tem uma etapa da tirosina, né? Que vai ser convertida pela tirosinase na primeira etapa e depois ela vai ser convertida em dopaquinona, se eu não me engano, e daí nesse processo aí tem uma reação de oxidação, então a gente bloqueia também nessa etapa, tá? Então os antioxidantes são muito importantes. E daí aqui eu faço um parêntese, tá? Faço mais um. Cheio de parênteses hoje. É a gente associar nutracêutico, antioxidante no tratamento para melasma, tá? Fiz uma live sobre nutracêutico, tá aqui salva no feed, quem tiver tempo agora, fim de semana, vai estudar, porque tem um monte de informação boa lá também, tá? Exatamente, falei bastante sobre melasma, porque eu falo, a gente entra no assunto melasma, vai para muita coisa, tá? Então, quando tiverem tempo, leiam lá, porque assistam lá que é interessante essa associação com os nutracêuticos também, tá? Então, vamos falar agora de rugas e rejuvenescimento, tá? Um dos ativos que eu gosto muito, tá? Que eu gosto muito para utilizar no microagulhamento, para correção de rugas, para rejuvenescimento, para ativar fibroblasto, é o retinol, tá? É o retinol. E também do retinol, não estou falando ácido retinóico é uma coisa, tá? Ambos são, um é precursor, outro é derivado da vitamina A, então todos estão dessa família dos retinóides da vitamina A, mas são duas moléculas bem diferentes. O retinol é alcoólico, o ácido retinóico é um ácido, pH é diferente, ação é diferente, potência é diferente, toda molécula é diferente, tá? Retinol, ácido retinóico. Não misturem as coisas, são da mesma família, mas as ações deles são totalmente diferentes, tá? E vocês vão ver que a gente vai falar do ácido retinóico, mas para outra coisa, tá? Aqui eu tô falando de rugas, eu tô falando sem descamação, não tô falando de efeito de peeling, tô falando de efeito cosmético, tá? Que a gente pode utilizar o retinol nas nossas formulações lá para rejuvenescimento, é isso que eu falei.
Dominem cosmeto, aprendam a prescrever cosmético, aprendam a prescrever fórmulas personalizadas, porque não adianta eu ficar refém do retinol, sei lá o que, da La Roche, da Vichy, porque a gente mal sabe ali as concentrações, que é aquilo que eu falei. Funciona? Funciona, mas para aquela pessoa que está sem acompanhamento, vai lá na farmácia, quer usar qualquer coisa, usou, tá bom, melhor do que não usar nada, tá? Mas vocês, enquanto profissionais, precisam dominar isso, é um diferencial, cara, não tem como vocês não fazerem isso. Né, vai chegar lá, por que o dermato vai dar um atendimento mais completo? Vocês também podem ter esse conhecimento, muito mais do que ele. Por que não fazer? Por que não saber? Tem que estudar, tem que saber sim. Né? Para quê? Exatamente para associar nos tratamentos de vocês, mostrar um diferencial, dar um tratamento completo. Eu falo, vai fazer botox, não vai tratar a pele da pessoa? Né? Vai fazer um preenchimento, um bioestimulador, não vai tratar a pele dessa pessoa? Então, né, vocês têm a obrigação de saber cosmético. Eu falei 10 vezes isso aqui, repito, vou falar 12 pelo jeito. Tá? Então, o retinol é muito importante. Retinol, existem várias formas dele, microcápsulas, nanocápsulas, qual que é o outro retinol? Tem vários, tá? Tem tamanho menor e estabilidade, tá? A questão do retinol é estabilidade da molécula, tá? Porque essa forma livre dele oxida muito rápido, então é interessante a gente utilizar formas mais estáveis, né? Por isso que as microcápsulas são muito bem-vindas, tá? E também pensando aqui que não adianta eu colocar uma concentração muito alta, né? Porque tem ali essa perfuração que vai aumentar bastante a permeação. Então, no retinol, a gente acha, vou colocar 10%, 15%, não viaja, tá? Ainda mais microcápsulas, não pode sensibilizar horrores a pele. Quando vê tá descamando, não era nada daquilo que tu queria, tá? Estamos falando de drug delivery. Então, o retinol, ele é um renovador, né? Ele é, como eu falei, um derivado da vitamina A. Então, ele vai ter uma ação de ativar esse fibroblasto e de também estimular essa renovação celular, né? Ele vai aumentar esse turnover, né? Que é a mesma coisa que o ácido retinóico faz lá, só que, como eu falei, com outra potência, num nível diferente, tá? Outros ativos, eu vou falar aqui de uma classe agora, tá? Que eu gosto bastante de utilizar nas minhas formulações, que são os peptídeos biomiméticos. Já ouviram falar desse termo? Mas um termo mais complexo aí. Então, esses peptídeos biomiméticos, eles ativam, né, os fibroblastos, a maioria deles ativa os fibroblastos, e também eles... Deixa eu pegar aqui meus exemplos. Ai, eu tirei aqui. Eu anotei um roteirinho aqui para seguir com vocês. E tem alguns bem utilizados. Eu vou trazer 3 que eu gosto de utilizar bastante nas formulações, tá? E lembrando, todos esses ativos que eu tô falando aqui, que eu uso no microagulhamento, eu gosto de colocar nas minhas formulações home care também. Daí a gente muda a concentração, muda veículo, tá? Tudo isso eu ensino lá nos meus cursos, tá? No fórmulas e no microagulhamento, tá? Então já peguem os 2 que ainda tem desconto comprando o combo. E vocês já têm um conhecimento bem completo de cosméticos, tá? E microagulhamento é porta de entrada, gente. Vocês têm... Porque exatamente... Não sei se todos os cursos são assim. Quando eu desenvolvi meu curso, eu assisti vários, né? Falei, cara, não tem. Falta coisa aqui, falta coisa ali. E eu trago para vocês exatamente essa porta de entrada porque ele te dá uma base sobre melanogênese, neocolagênese, toda essa base fisiológica, né, que é importante, porque depois a gente destrincha isso com os bioestimuladores, a gente entende melhor quando a gente fala de skin booster, a gente compreende melhor quando a gente fala de botox, entende? Então eu falo que é porta de entrada porque eu trago nesse curso e falo dele com muito carinho mesmo, porque eu desenvolvi ele, assim, da forma que eu gostaria de ter aprendido, né? Se eu tivesse com ele, todo mundo faz microagulhamento para a vida inteira. Então, né? Ainda mais que a gente mantenha atualizadas as aulas, os protocolos, os ativos novos, tá? Então, um ativo muito utilizado desses peptídeos biomédicos que eu gosto bastante é o argireline, tá? O argireline, ele tem uma ação dermorelax, então não é botox-like, ele vai fazer uma paralisação do músculo, não preciso mais colocar botox. Não, nada a ver, tá? Ele é um ativo cosmético, ele vai estar numa região mais superficial, ele tem uma ação dermorelaxante. Então, ele é um ativo que tem bastante resultado para linhas finas. Tem uma baita de uma valeta aqui na minha glabela, né? Marcada. O argireline vai preencher isso? Não vai. Vai melhorar essa ruga? Vai melhorar pela ação da perfuração, junto com a ação cosmética dermorelaxante, ativo fibroblasto, blá, blá, blá. Agora, achar que ele vai preencher a ruga, não viaja, tá? Não vai ser isso que ele vai fazer. Agora, várias sessões, junto com botox, fazendo um descolamento, colocando fio, legal, tá? Entendam que nada sozinho faz tudo. A maioria das disfunções, principalmente essas que são uma cicatriz,
né? Não adianta eu achar que vai ser uma sessão de microagulhamento que vai solucionar, né? A gente vai ter que associar com várias coisas, inclusive o microagulhamento ele vai potencializar esse resultado grandemente, tá? E outro ativo que eu gosto muito, esse é meu favorito, tá? Esse eu uso muito, uso nas minhas fórmulas que eu uso em mim, uso na maioria dos protocolos de rejuvenescimento, de linhas, de hidratação, que é o Matrixil, tá? O Matrixil é um peptídeo biomimético também, então eu coloco ele nessa classe aí, dos rejuvenescedores, né? Dos renovadores, dos ativos para rugas, linhas, né? Para rejuvenescimento. E é interessante porque ele estimula essa ação de colágeno e de elastina, né? Exatamente por o Matrixil, ele melhora a qualidade da matriz extracelular. Então ele é um ativo muito interessante que ele aumenta esse recheinho da matriz extracelular. Então eu gosto bastante dele no micro e também no home care, tá? E outro ativo que eu gosto bastante é o cuperpeptídeo, e ele é interessante porque ele tem uma ação tanto regeneradora, tá? E também uma ação antioxidante. Regeneradora seria o quê? Aquilo que a gente está falando aqui incessavelmente, né? Estética regenerativa, recuperar a função do tecido. Então o cuperpeptídeo, muita gente classifica ele dentro dos fatores de crescimento, né? Mas na verdade ele é um peptídeo biomimético, né? Então não chega a ser um fator de crescimento. Então ele ajuda nesse processo de regeneração, cicatrização, antioxidante. Então é um ativo bem interessante de colocar no micro, tá? Nos ativos, vamos dizer assim, home care, eu uso bastante ele para cicatriz de acne. Uso bastante para cicatriz de acne e uso ele nos protocolos para cicatriz de acne também, tá? Vou falar agora especificamente de cicatriz de acne, mas complementando que todos esses ativos, gente, que a gente trata rugas, que a gente trata rejuvenescimento, eles vão ser muito bem-vindos no caso de cicatriz também, mas aí eu vou diferenciar um ponto importante que vocês vão entender, tá? Fiquem aí que tem muita coisa hoje. Bastante extenso, né? Podia ter reduzido esse assunto aqui, né? Acabei trazendo bastante coisa. Mas vamos lá que até meio-dia a gente vai falar sobre tudo isso. E aproveitem para estudar. Então aí, gente, ouçam, bota o fone, depois assiste com calma. Porque, cara, as lives, é o que eu falo. Essas lives, a gente vai pensar assim, né, vou fazer um curso e tal, preciso saber mais aprofundadamente. Claro que precisa, né? Mas se vocês forem pensar, só o fato de vocês pararem para ouvir novas perspectivas, novas formas de associar esse raciocínio, tudo isso, gente, vai ajudar vocês até na própria, como é que eu vou falar? No atendimento clínico, no raciocínio clínico, na forma de vocês elaborarem essas... Tá faltando a palavra que eu quero trazer aqui. Na oratória, nessa forma de vocês trazerem para as pessoas, né? No repertório, essa palavra que eu quero, repertório. Vai ajudar vocês a enriquecerem o repertório de vocês junto do cliente de vocês. Então, assistam as lives. A gente parece com um tema, isso aqui eu já manjo, isso aqui eu já sei. Cara, vai trazer um insight, vai trazer uma situação, vai trazer alguma associação interessante, que eu tenho certeza que vai colaborar, né? Eu sempre aprendo muito com as coisas que eu assisto, lógico, de profissionais que a gente conhece, que a gente sabe de onde tira, que não sai para ir vomitando verdades, né? Que de verdade não tem nada. E, associar cuperpeptídeo ao ácido retinóico em peeling. Em peeling? Em peeling eu acho que não, né? Não vai ter muita diferença, tá? Vamos focar aqui, depois eu vou responder essas perguntas, capilar e tal, senão a gente vai sair do prumo aqui, tá? Patrícia, depois eu te respondo aí do capilar, tá? Então vamos seguir nosso raciocínio aqui. Falei então dos peptídeos biomiméticos, dei exemplo de 3 ali, né? E vamos falar agora de ácido hialurônico. Oh, que novidade, ácido hialurônico. Sim, gente, do ácido hialurônico também a gente vai aqui, destrinchar para várias coisas. Então, ácido hialurônico é um ativo hidratante, todo mundo conhece ele. Quem não conhece, vai conhecer, tem que conhecer. Quem está na estética, vai conhecer, não tem como fugir dele. Né? Seja quem trabalha com pele, seja quem vai para o injetável, vai se deparar com ele em algum momento. Só que assim, o ácido hialurônico a gente tem diversas apresentações dele também, né? Então, como eu falei, vai ser para preenchedor, vai ser para skin booster, vai ser para sei lá o quê. A questão é que no microagulhamento, o que a gente vai usar ele? Para hidratação, né? Ele é um ativo que como ele tem uma característica higroscópica, né? A característica química dele, tem várias hidroxilas livres lá que vão se ligar com água, né? Então, ele atrai água, né? Ele atrai água para a molécula dele. Então, quando a gente for fazer ação cosmética com ele, eu tenho que pensar sempre que eu quero ele livre, não reticulado, né? Não em rede, que nem o preenchimento. Eu quero ele livre, para trazer água junto dele e, naturalmente,
aumenta a matriz extracelular, aumenta a qualidade do tecido, exatamente por conta dessa hidratação, tá? Então, por que ele está aqui? Rugas e rejuvenescimento, hidratação. A gente falou bastante, estímulo de colágeno, não sei o que, melanogênese lá no melasma, antioxidante para não sei o que, prevenir, evitar os radicais livres, blá, 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 né? Nem cheguei nos antioxidantes aqui na parte de rejuvenescimento, falei lá do melasma, né? Mas vocês vão ver que tem várias outras coisas que ele faz também. Então, no caso de rejuvenescimento e ruga, hidratação é fundamental, né? E quem melhor do que o ácido hialurônico que faz isso, né? Então, aqui a gente vai escolher especialmente ácidos de baixo peso molecular. Então, se eu for utilizar o ácido hialurônico livre, falei isso, acho que, onde é que eu falei? Eu tô toda hora falando, né? Nem sei onde que eu falo as coisas. Se foi numa aula do micro, se foi aqui na live, nem sei. Mas o ácido hialurônico, ele livre, vou lá colocar na minha formulação, ácido hialurônico. Vocês vão ver, né, a galera que é do Matriz, galera que é da pele, do Fórmula de Sucesso lá, quando vê as formulações, vocês veem que raramente a gente coloca ácido hialurônico, né? A gente usa outros ativos ali, à base de ácido hialurônico, que são mais efetivos, que têm o peso molecular menor, que não vão reter a água lá do meu sérum, né? Eu dei o exemplo, foi disso que eu falei esses dias. Vai lá, coloca, quero mais ácido hialurônico, quero uma concentração maior. Eu vou lá, faço meu sérum, matrixil, vitamina C, retinol, blá, 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 e coloco lá ácido hialurônico. Vou colocar 10%, vou colocar 7%, vou colocar 5%, porque é bastante, eu quero bastante ácido hialurônico. O que vai acontecer nesse caso? Ai, que susto! O que vai acontecer nesse caso? Eu vou pegar, esse ácido vai atrair toda a água do sérum, entenderam? Ela vai atrair a água do frasco e daí vai virar uma geleca. Ele tá livre numa concentração muito alta. Então ele começa a fazer a ação dele lá no frasco de reter a água do sérum. E daí tu vai usar teu sérum, ele tá todo empelotado, uma geleca. Acabou, não vai fazer nada com aquilo ali, jogou fora, entendeu? Então tem vários detalhes aí nessas formulações. Por isso que eu falo, gente, estudem Cosmeta, vão lá, compra os cursos. Estou falando de comprar os cursos por quê? Porque é barato, é muito pouco investimento frente ao todo conhecimento que vocês vão ter disso, tá? Que é um conhecimento, como eu falei, que vai acompanhar vocês para todo sempre, né? Para toda a carreira de vocês na estética. Para quem quer continuar na estética, para quem quer trabalhar e ser um bom profissional. Lógico, né? Ficar reproduzindo coisas é só pegar lá, digita no chat GPT. Me dá uma fórmula para isso, ele vai te dar, tá? Então, eu gosto muito do ácido hialurônico em forma vetorizada, com baixo peso molecular. Daí a gente tem uma série de ativos, Yaxel, Oligo-H, como é o nome? Volufiline, tem vários aí, tá? Que eles são a base de ácido hialurônico. E outro ativo que eu gosto bastante, tá? Que eu uso bastante para rejuvenescimento e rugas são os fatores de crescimento. Aí a gente tem fator de crescimento fibroblástico, epidermal, né, o FGF, EGF, que vão ajudar nessa comunicação celular, e daí aqui eu abro um parêntese para os exossomos também, né? Como eu falei, a gente adicionou uma aula agora, semana passada, retrasada, sobre exossomos, a doutora Roberta fez uma aula ao vivo lá para os alunos, mostrando exatamente essa função de comunicação celular, essas vesículas que vão lá trazer para a célula informação, produz colágeno, faça isso, faça aquilo, né? Então eu acredito sim que os exossomos são muito promissores. E os fatores de crescimento também fazem essa função, né? Não da mesma forma nessas vesículas, mas eles são mensageiros celulares ali que vão fazer as células se proliferarem ou não, fazer essa função, estimular vaso sanguíneo, colágeno, seja o que for, tá? Então, eu gosto muito dos fatores de crescimento. Aqui, vamos levar em consideração que os fatores de crescimento a gente usa sempre em concentrações mais baixas, 1, 2%, 0,5%, depende aí do que a gente vai utilizar. E como não saturar essa formulação, né? Então, tem vários, vocês viram que só falando aqui a gente já entra em vários detalhes da farmacotécnica, né? Ácido hialurônico livre, vou usar concentração, vai geleificar, não vou saturar uma formulação, vou ter que ter o máximo tanto de ativo ali. Porque, gente, eu já tive caso, as alunas me mandam cada coisa, né? E como eu sou farmacêutica, conheço muito farmacêutica, então tem farmácia, tem colegas aí da farmácia magistral que atuam na farmácia de manipulação, e delas me mandaram esses dias, Joana, olha essa formulação. Então, tu pensa assim, eu tenho
lá 100%, né? Então eu vou formular para chegar né? O máximo que eu tenho é 100%, não tem como passar de 100% dentro das porcentagens que eu vou colocar ali, né? E eu tenho um mínimo, um máximo que eu posso colocar, senão eu saturo, precipita, eu tenho que botar o veículo ali, né? Tem que ter espaço para o veículo ali. E daí vem uma fórmula com 150% de ativo. Se somar tudo aquilo ali, nem cabe na formulação. Tem conhecimento? Como se eu vou colocando tudo. Isso aqui é bom, eu vou colocar lá. Isso aqui é bom, eu vou colocar lá. Isso aqui é bom, eu vou colocar lá. Isso aqui é muito bom, vou colocar 20%, 30%. Não é assim que se formula, né, gente? Então, fechando parênteses, tem todos esses detalhes aí para conhecer, para formular, tá? Outro ativo que eu gosto para finalizar essa parte aí dos rejuvenescedores e dos tratamentos para rugas e tal. Um ativo que eu gosto bastante é o silício orgânico, tá? Só que eu gosto dele, ó, ele estimula fibroblasto, protege as fibras de colágeno, então ajuda nessa remodelação também. E ele hoje a gente encontra em vários ativos vetorizados com o silício, né? Então, por exemplo, o Iaxel, ele é vetorizado com silício, o ascorbosilane, hidroxiprosilane também é um que vem com silício. Então a gente tem vários ativos que já tem essa associação. Que daí o ácido hialurônico com silício com complexo de bioflavonoides, antioxidantes. Então a gente já usa esses que vão ter maior permeação, que são mais tecnológicos, né? Então a gente tem muitos ativos tecnológicos hoje. Que toda hora tá chegando coisa. Por isso que eu digo que é importante estar atualizado, saber, né? Saber formular, saber colocar as concentrações ali, tá? Então, vamos falar agora de hidratação e finalizar com cicatrizes de acne, tá? Ativos para hidratação. Já falei do ácido hialurônico, né? Qual a ação dele? Puxa a água para a molécula dele. Então, indiscutivelmente, ele vai ser o melhor, o mais utilizado para hidratação, tá? Então, vamos pensar que eu tenho esses canais abertos com o meu microagulhamento. Eu falo que é fazer os furinhos do bolo para colocar a cobertura em cima, né? Então é essa ação que a gente vai ter. Eu entrego isso lá onde eu quero. Então o ácido hialurônico tem essa ação de hidratação super importante. Outro ativo que eu gosto bastante é o pantenol, né? A provitamina B5, né? A vitamina B5, porque ele favorece bastante essa regeneração dos tecidos e também ele retém a água, né? Ele retém a água na molécula dele também. Então ele é um ativo hidratante muito interessante. Por isso que o dexapantenol, né? A gente encontra ele lá no Bepantol, né? Lá no Cicaplast. Então ele é um ativo que favorece essa regeneração, tá? E sim, Heloísio, o de microagulhamento é uma matriz da pele, tá? Lá no link da minha bio vocês encontram todos eles, tá? Não faça o lançamento, chega lá, compra o curso, começa a assistir sem enrolação, né? Então todos os meus cursos online estão disponíveis lá para começar na hora que quiser, tá? Pagou, levou, é isso. E os presenciais também vocês encontram os links todos lá, tá? Então, outro ativo que eu gosto bastante de utilizar são as ceramidas, né? As ceramidas, elas reforçam a barreira cutânea, isso é super importante. Então, para aquela pele irregular, que eu quero textura, rugas, eu gosto bastante de utilizar esses derivados aí das ceramidas. E os ômegas, né, gente? Os ômegas também, eu gosto de utilizar os ômegas exatamente assim, eles restauram barreira. Então eu gosto de utilizar os ômegas principalmente nas máscaras selantes, né? Eu não uso ele tanto no drug delivery durante, né? Eu gosto de utilizar eles nas máscaras selantes. E daí nessas máscaras selantes aí é outra coisa. Dá pra usar tanta coisa ali, mas eu não vou me deter aqui, senão a gente não vai terminar hoje. Mas esse assunto é interessante, né? Vou fazer um parte 2 aí, que daí a gente avança para esses outros braços aqui que eu não consegui aprofundar, senão a gente não conclui o assunto, né? É uma live, né, gente? Quem quer aprofundar, vai lá no Matriz da Pele, que tem tudo lá bem detalhadinho, né? Então, vamos deixar os ômegas ali para máscara, né? Para os selantes, tá? E agora, por que eu tô correndo? Porque eu quero falar de cicatriz de acne, né? Quero falar de cicatriz de acne por quê? Porque a gente tem aqui duas ações para cicatriz de acne, tá? A ação da perfuração, ela é importantíssima para fazer a correção. Então, assim, mais do que o cosmético, mais do que eu vou colocar ali, eu tenho que pensar que o momento que eu
perfuro essa cicatriz, né? Se eu faço ela de forma mais superficial para drug delivery, vai ter uma ação, vai ajudar, vai melhorar, mas ainda vai ser insuficiente. Ainda vai ser insuficiente. Então chega um ponto do tratamento com microagulhamento que ele se torna insuficiente dependendo da quantidade, da profundidade e do tipo dessa cicatriz, tá? Especialmente a SPIC. O que é a cicatriz iSpeak? Lá no curso a gente detalha, né? Falo bastante, tem um protocolo todo de cicatriz de acne que a gente associa, que eu disponibilizo lá até com essa associação dos peelings e vou falar adiante sobre isso. As iSpeaks são aquelas que são tipo cônicas, bem pequenininhas, sabe? Parece um poro, né? Parece um poro, mas ela é uma cicatriz. Essas são as mais difíceis de tratar, então essas a gente vai chegar a um ponto que as rolling, boxcar respondem super bem ao microagulhamento, mas essa iSpeak ela é mais difícil. Então chega um ponto lá que só eu microagulhar não é suficiente. Então vamos pensar nessa construção. Para eu fazer só drug delivery, esperando uma ação cosmética do microagulhamento para essa cicatriz, vai ser limitado sim. Então consigo melhorar, vou conseguir melhorar qualidade de pele, hidratação, densidade dérmica, epidérmica, vou. Mas pensa que é uma cicatriz. E o que eu tenho nessa cicatriz? Colágeno cicatricial, colágeno, vamos dizer assim, numa conformação inadequada, numa ligação entre fibras inadequada. Por isso que ele é uma cicatriz, né? Senão seria uma pele normal. Mas ele não é uma pele normal, não tem uma característica normal do tecido. Então ali, por que eu não consigo fazer só drug delivery? Porque eu preciso ir lá, ó, e aprofundar nessa cicatriz. Então, toda aquela premissa que a gente tem, evita inflamação, evita sangramento, blá, 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 que funciona para tudo isso que a gente conversou até agora, tá? Tudo isso que a gente conversou até agora, perfeito. Agora, para a cicatriz, literalmente o buraco é mais embaixo. Então, eu tenho que chegar lá, né, de alguma forma, para tentar remodelar essas fibras. Então eu vou lá e realmente eu vou ter sangramento, eu vou ter que aprofundar mais. E daí a gente entra numa outra questão, hiperpigmentação, lesão maior, maior agressão, maior injúria no tecido, lógico, né? Lógico, então, o que eu vou fazer? Eu tenho que preparar essa pele, eu tenho que escolher bem a técnica, eu tenho que trabalhar, especialmente preparo e reparo, preparo e reparo. Preparo e reparo, a técnica, né, é esse conhecimento você vai ter que ter de saber os ativos, profundidade, até onde chegar, como evitar uma cicatriz, pior ainda, como evitar intercorrência, né? Porque daí é esse raciocínio todo que complementa, tá? Todo esse raciocínio que complementa. Sim, linda, o meu curso de microagulhamento é de A a Z. De A a Z, o beabá, tá? É o beabá, tudo. Por isso que eu falo, é um curso que vai te abrir a mente para todos os outros tratamentos que tu vai fazer a partir dali. Porque eu te dou toda a base de o que é melanogênese, o que é estímulo de colágeno. Todos esses assuntos, gente, vocês não têm noção. É um curso que é enorme, eu tem muita informação. É um curso, eu poderia fazer uma pós-graduação com esse curso de microagulhamento. Todos esses assuntos, todos esses detalhadamente, tá? O que a gente está fazendo ali, sintoma inflamatório, qual a inflamação que eu quero, via plaqueta, via queratinócito, o que a gente está fazendo ali. Gente, todos os meus cursos trazem base. Nenhum curso eu vou ensinar, mas tá aqui a técnica, façam lá, e é isso, protocolo. Não, tem tudo isso, mas antes disso eu preciso entender, senão eu não serei um bom profissional. Eu vou ser um injetor, eu vou ser um reprodutor de técnica, né? Isso meu filho de 12 anos faz, eu vou lá, ensino ele a fazer, ele faz. Agora, evitar, personalizar, escolher os ativos, o que vai aqui, o que vai lá, o que eu evito, o que eu preconizo, é isso, né? Isso é raciocínio clínico, tá? Então sim, tem todos esses assuntos lá, muito mais aprofundado. Como eu falei, isso aqui é uma live de Instagram, né? Então, gente, para concluir, senão a gente não sai do lugar. Para cicatrizes, eu tenho que pensar nisso, tá? Eu tenho que aprofundar, eu vou ter uma cascata de inflamação ali via plaqueta, que é diferente, que vai gerar TGF-beta2, que vai gerar mais metaloproteinases, tá? Então, tudo isso vai melhorar essa configuração daquele colágeno ali. Vou fazer isso para outras coisas? Não vou fazer isso para cicatriz de acne, tá? Então, gente, o que a gente vai pegar? Nesses casos de cicatriz de acne, eu tenho que pensar na ação da perfuração e aí o drug delivery eu posso ajudar, melhorar, usar tudo isso que eu falei. O ácido hialurônico, antioxidante, blá blá blá, despigmentante. Ótimo, vai melhorar. Mas o que vai melhorar? Abrir esses canais e penetrar ali um ácido, tá? Daí é outra história. Eu vou penetrar um ATA, eu posso penetrar um ácido retinóico, eu posso penetrar um ácido glicólico, eu posso penetrar, né, eu posso usar os fatores de crescimento para me ajudar ali nessa recuperação e tudo mais, mas ali
O buraco é mais embaixo, literalmente, já falei. Então eu tenho que fazer o quê? Remover essa camada. Então é como se eu estivesse ajudando esses peelings a penetrar mais, tá? Então, nesse caso de cicatriz de acne, tanto que o protocolo que eu deixo pra vocês lá de cicatriz, né? Tem a aula de cicatriz, daí eu coloquei um bônus ainda com o protocolo lá em PDF, o que vocês têm que fazer e tal, essas associações. Quer trabalhar com cicatrizes de acne, junto com microagulhamento, entendam que a ação do micro é muito boa, ajuda certos tipos de cicatrizes muito bem, mas eu vou ter que pensar em nivelamento também. Então, eu vou ter que acabar removendo um pouco essa superfície para conseguir estimular o colágeno de baixo com microagulhamento e também tirar um pouco essa camada de cima para chegar mais nivelado, tá? Então, para trabalhar com cicatrizes de acne, vocês também precisam dominar peelings químicos, tá? Vai conseguir trabalhar com microagulhamento? Repito, vai até um ponto em determinadas cicatrizes. Vai dar ótimo resultado, mas entendam que vão ter cicatrizes que não vai ser suficiente, tá? Então, vocês viram que aqui a gente chegou no raciocínio de cosmeto do início ao fim. De algo mais simples, que é a prescrição, que é o home care, que é o preparo, que é o reparo, que é o que eu vou utilizar lá no meu microagulhamento, passeando, né? Desde consultoria cosmética, o que a gente vai usar, toda a parte cosmetológica, né? De tudo isso, desde das formulações em si, como eu falei, que eu vou prescrever para N coisas. A gente passou para o microagulhamento, onde a gente associa a técnica de drug delivery, que é o quê? Pegar esses cosméticos aqui, que eu posso usar para várias coisas, e agora eu coloco eles para dentro. Cobertura do bolo, lembra? Furinho da cobertura do bolo, coloco eles para dentro. E daí a gente entra para a etapa de correção. Vocês viram que tudo isso é conhecimento de cosmetologia, tudo isso. Só que eu vou de um básico, de um mais simples, até uma etapa de correção com os peelings químicos. Entendem? Esses são os meus 3 cursos, entendendo? Por que eu falo que é a construção, né? A gente começa lá da cosmeto, entende aquilo, aprende a formular, aprende a prescrever, vem para um drug delivery, já com correção. Por que eu gosto tanto do micro? Porque ele tá aqui, ó, no meio, e a gente consegue associar ele para tudo, gente. Vai fazer um botox, associa um micro que vai durar mais, teu botox. Vai fazer preenchimento, vai fazer bioestimulador, associa um micro que o resultado vai ficar melhor. Porque é pele, né? Então, assim, é uma técnica que eu falo, pode botar lavian, pode trazer laser, pode fazer o que for, cara. Nada substitui o microagulhamento. Para mim, na minha prática clínica, realmente, pelo que eu observo, né, faz o quê? 8 anos que eu trabalho com micro. Né, e acompanhei todas essas mudanças, do rolinho, né, começava fazendo roller, né, mudança com microinfusor, para dermapen, agora para tatupen. Então a gente está avançando, usando o quê? PDRN, exossomo, tudo que vem. Agora, não, isso aqui eu não abro mão, isso aqui realmente faz muito mais que aquilo, né? Então a gente tem todos esses caminhos que vão seguindo a estética, isso é a evolução, isso é a tecnologia, né? Então por isso que eu digo, começa lá da cosmeto, drug delivery, correção, colágeno. Por que aqui é importante o micro? Como eu falei para as gurias ali, a gente vai abordar tudo, vai conhecer tudo. Eu não tenho como trabalhar com microagulhamento sem entender hiperpigmentação, intercorrência, por que acontece, o que é o melasma, que fibroblasto é esse, o que eu quero estimular, né? Por que linha fina, bota um bioestimulador ali e deu. Não, mas a gente tem colágeno tipo 3, colágeno tipo 7, colágeno tipo 12, que não é o colágeno que o bioestimulador vai estimular, que é o colágeno da onde? Junção epiderme-derme. Não estou falando de junção derme subcutânea, onde a gente deposita o bioestimulador. Estou falando onde a ruga está craquelada, onde a ruga está aparecendo. Né? Esse colágeno ali é diferente. Né? Então não vai ser o bioestimulador, pode ajudar, com certeza. E ajuda muito, né? Ainda mais associando. Mas eu vou precisar desse estímulo externo também. Eu vou precisar fazer esse reparo. Eu vou precisar gerar essa inflamação via, né, queratinócito, porque é de fora para dentro, via epiderme, tá? Tudo isso eu ensino lá, gurias, aprofundadamente. E o que eu quero dizer é exatamente isso. Esse conhecimento base, depois, cara, tu faz tudo, né? Abre tua mente para compreender técnicas mais avançadas, né? Como eu falo, dos peelings. Então, tu entendendo tudo isso, tu vai pro peeling com muito mais segurança. Tu vai pro peeling sabendo fazer associações muito mais inteligentes. Tu vai pro bioestimulador sabendo utilizar muito mais das possibilidades, preenchimento, toxina, né? Laser, inclusive, né? Tu vai entender, que eu falo, quem trabalha bem com lavian? Quem entende cosmeto? Quem aprendeu a trabalhar com lavian com o cara que veio te alugar a máquina e te ensinou a regular os parâmetros ali e te disse, isso aqui vai ser bom pra pá. Daí tu fala, lavian day, enche a tua agenda, faz em todo mundo, regula a potência. Tu sabe trabalhar com laser? Não, né? Tu aprendeu a reproduzir, como eu falei. Uma criança faria isso, né? Pega lá o manual. Vamos lá. Ah, isso aqui usa potência tal, para lá, melasma tal.
né? Qualquer pessoa que leia, que queira aprender, vai aprender. Não precisa de tanto conhecimento, né? Agora, quem trabalha bem, com laser especialmente, domina a parte cosmética, né? E todos os outros tratamentos. Tá bem, gente? Então é o seguinte, todos os cursos estão lá no link da bio, tá? Agora em março, quem tá entrando na área, terminando pós, querendo aperfeiçoar a parte de injetável, a gente tem o One Week Experience. Por que eu tô falando dele? Porque ele engloba o microagulhamento, peelings avançados. É uma semana de treinamento teórico e prático para vocês aprenderem tudo o que vocês precisam economizar em tempo, né? Como a gente recebe alunos do Brasil todo, a gente fez exatamente porque a galera vem, quero fazer o curso de toxina, quero fazer o curso de preenchimento, quero fazer o curso de lábio, quero fazer o curso disso, daquilo. A gente colocou tudo numa semana que daí a galera vem e fica a semana toda aqui. Já vai lá, conhece as cataratas, vai comprar umas muamba no Paraguai, vai jantar na Argentina, traz a família, né? Passeia e ainda volta para casa com muito conhecimento. Porque, gente, é a prática, é saber identificar, é saber diagnosticar, é saber planejar o que precisa, né? Onde que eu vou injetar, por onde que eu vou começar. Agora, né, a gente vê cada coisa, gente, que eu falo. A gente vai lá faz um curso lá, é ego, né? A pessoa querendo mostrar o quanto ela sabe, e tu sai de lá, que bom, nossa, que lindo. Agora vai chegar lá, não sabe nem pra onde correr. Né? Então, assim, o objetivo dos nossos cursos sempre é o quê? Fazer com que vocês saiam fazendo, com vocês saiam seguros, né? Então, por isso que a gente está aí, desde 2021, trazendo toda essa parte do Instituto, hoje com todas essas reestruturações, nossos cursos presenciais, novos cursos aí também, e o curso de fórmulas, tá? Que é esse que vocês aprendem a prescrever, manipular, fazer as fórmulas home care, fazer o skincare, como quebrar a objeção com a farmácia de manipulação. Mas eu sou esteticista. Mas eu sou farmacêutico. Como é que eu vou prescrever? Tem uma aula mostrando isso. Quebrando a objeção. Como que vocês vão fazer essa parceria com a farmácia? Né? Com o que vocês vão falar? O que vocês vão falar nesse nível? Eu trago tudo. Por quê? Porque é além disso, vamos falar difícil, vamos falar das metaloproteinases, dos colágenos, blá, 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 dos queratinócitos. Sim, isso também é importante. Mas vocês vão encontrar dificuldades além disso, né? E eu já passei por todas elas, então eu trago para vocês exatamente o que eu gostaria, o que faltou para mim, né? Ninguém me avisou isso, ninguém me falou como podia fazer isso. Cheguei lá, ninguém queria fazer minhas fórmulas. Né? Daí, entendi como que a gente consegue, né? Então, são coisas que são as dificuldades da prática de vocês, né? Posso associar, quanto tempo, blá, blá, todas essas coisas aí. E daí, como eu trago esse raciocínio, né? Como eu falei, a gente trouxe nessa crescente também. Então, tudo tá lá, tá? Esses cursos são online, toda essa parte de pele é online, o curso de fórmulas, o de microagulhamento, que é a matriz da pele, e o Alta Performance, que é o curso completo de formação de peelings químicos. Então, todos os peelings mais básicos de gluconolactona, ácido pirúvico, mandélico, glicólico, ácido retinóico, ATA, fenol não pode mais. Toda essa crescente, né, essa construção com peelings químicos também. Preparo, reparo, intercorrências, né? E daí repito toda essa parte, melanogênese, porque, né, vocês precisam dominar isso. Não tem como trabalhar só reproduzindo técnica, né, gente? Então, vamos lá que eu tenho que buscar meu filho na escola, 1h30 já tem atendimento e bora lá, gurias, tá? Eunice, tem que fazer o curso de fórmulas, tá? Gente, é um curso de menos de R$200, ou 200 e pouco, não sei nem quanto tá. Mas é um curso muito barato, parcela lá na Hotmart, cara, parcelado vai dar, sei lá, 10 pila por mês, gente, né? R$20 por mês tu gasta com gente, uma bobagem, né? Pra te ter um conhecimento desse. Então, é um curso porta de entrada, por isso que eu coloco ele barato, porque ali vocês vão, quanta coisa que eu tenho que saber, né? E vocês vão aprender a fazer, tá? Esse curso vale investimento, gente. Não percam tempo, porque ele é ridículo de barato, tá? Então, não percam tempo, real, tá? Vai lá, assiste, mas assistam. Não comprem curso pra ficar guardado lá. Coloca meta. Nada sem meta sai do lugar, gente. Né? Eu tenho falado isso porque a minha semana, meu ano já começou cheio de coisas, cheio de reforma, atendimento, mil coisas aí. Que a gente tá, né, andando aí com esse 2025. E a gente vê que como é importante a gente colocar o objetivo, né? Vou fazer esse curso? Não adianta tu fazer esse curso para não aprender. Então tem que assistir a aula, né, gente? Não vou botar um chip na cabeça de vocês. Então colocar 15 minutos por dia eu vou assistir. Uma aula por dia eu vou assistir. Em um mês eu vou concluir esse curso. Assistam, tá? Assistam real. Todas as aulas atualizadas já estão lá, a aula de exossomos já está lá, a aula de PDRN já está lá. Então, a gente está trazendo toda semana ali com a nossa equipe de professores aulas atualizadas para vocês também, tá? Então, tenho certeza que vocês não vão encontrar
o que a gente tem aqui. Real, real, real. Porque aqui não é ideia de glamour, ostentação, é ensinar real. Né? A gente é uma equipe, vamos dizer assim, somos uma equipe de cientistas, né? De professores e técnicos e práticos. A gente une todo esse conhecimento que a gente tem no consultório com toda essa base científica. Então, o que eu falei, nunca vi ninguém falando de metformina para melasma. Né? E tá lá. Né, tá lá na aula, o Fernando deu uma aula show, não sei quem é aluno que assistiu aqui, pode confirmar o que eu tô falando. Então, assim, o que vocês vão ter de atualização e tirando o suporte, né? Nosso grupo, como eu falei, tem uma equipe de professores, então a gente vai pegar o quê? Tô com dúvida, esse caso aconteceu, né? Vai lá, que tem o grupo de suporte do Telegram, a gente responde tudo, todos os dias, lógico, de segunda a sexta, horário comercial. Situações urgentes, né? A gente, né, tá ali para ajudar, mas nesse caso, nunca teve situação urgente, nunca teve, porque a gente ensina coisas seguras, concentrações seguras, e eu falo isso nas aulas. Gente, para, não inventa moda, faz o que tá aqui, né? Não inventa moda. Tá? Porque não adianta nada a gente achar que também vai ficar usando por aí para virar notícia amanhã no jornal, não é isso, né? Então vamos trabalhar com segurança e responsabilidade antes de qualquer coisa. Por isso que vamos lá na base para vocês compreenderem, né? E vocês vão ter repertório, ó, para qualquer um que vem dizer que não sabe fazer, para qualquer cliente que venha comparar qualquer coisa, vocês vão ter conhecimento e naturalmente saber se posicionar também, tá? Então, gente, todos os cursos estão lá, os online. Tá no link da bio. Onde é que eu pago? Lá no link da bio, tá? Vai lá, termina a live, vai lá no link, estão todos os cursos lá. Beleza, gente? Então, boa semana para vocês. Vou abrir uma caixinha, quem ficou com dúvida de alguma coisa, que não deu para responder aqui, porque correu, né? Um assunto vai levando o outro. Deixem ali na caixinha ou me mandem no direct, que eu vou conversando com vocês também, tá? Não percam tempo, bora estudar. Não conseguiu assistir a live toda, pega agora fim de semana, vai ali e assiste ela de A a Z, porque eu trouxe para vocês várias informações bem boas sobre os ativos, como associar, viajamos um pouco, fomos para vários abinhas ali, né, que também complementaram essa nossa aula e esse nosso conhecimento. Tá bem, gente? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, bom resto de semana e acompanhem aí nossos conteúdos, curtam, compartilhem e mandem suas perguntas lá na caixinha. Show, beijo, até!